Muito bem. Vamos lá. Começar mais um dia. Jesus. Oh, céus. Vamos lá. Hoje temos um assunto muito importante para falar. Chegou uma pergunta. Bom dia, Juliana, tudo bem? Hoje chegou uma pergunta muito importante para nós sobre a formação dos afetos, tá certo? Então é esse assunto sobre o qual nós vamos falar, mais especificamente sobre os tais temperamentos, ok? Esse é o nosso tema de hoje, a formação através, ou levando em consideração, né, esses negócios aí que chamam temperamento, tá certo? Mas por que a gente vai falar disso? A pergunta mais específica a respeito dos temperamentos que nós recebemos foi se eles são muito importantes para a formação, para a educação dos filhos, né? Pois bem, veja, primeiro a gente precisa entender onde é que está o temperamento, não é isso? E onde é que ele determina qualquer coisa, né? Ou condiciona, melhor dizendo, né? Veja, quando a gente fala a respeito de temperamentos, tá certo? Imediatamente a gente se remete à dimensão sensitiva do ser humano, tá certo? Então veja, antes, né, um passo atrás, o que é o ser humano, né, no fim das contas? O que é a pessoa? A pessoa humana é, como diz São Paulo, corpo, alma e espírito. Tudo que o ser humano tá aí, tá certo? Então veja, se tudo que o ser humano tá aí, corpo, alma e espírito, a gente precisa entender que cada uma dessas coisas são. O corpo é o mais evidente, a gente vê todos os dias, tá certo? Quando São Paulo fala sobre a alma, ele está falando sobre a dimensão sensitiva do ser humano, tá certo? Sobre a dimensão psíquica, digamos assim, né? A psique do homem. Então, onde estão os apetites concupiscível e irascível, onde está a memória afetiva, onde está a imaginação. Então, todas essas coisas estão ali, dizem respeito à dimensão, tá certo? Psíquica. Ao espírito condiz ou corresponde às faculdades da inteligência e da vontade, tá certo? Mas veja só, quando a gente fala então sobre a dimensão sensitiva, o psiquismo do homem, etc, né, a psique do homem, e sobre os apetites, é aí que nós encaixamos os temperamentos, tá certo? Os temperamentos podem ser chamados com outro nome de tipos afetivos, ok? Então, veja, os temperamentos eles vão sempre corresponder aos nossos apetites, aos nossos afetos, tá certo? Aqueles dois ali, né? Concupiscíveis e irascíveis, tá certo? Então veja, divide-se do seguinte modo, né? Para ficar mais fácil de se compreender. Os apetites, os afetos, né? Que são considerados os concupiscíveis ali, né? Eles contêm em si, eles comportam aqueles temperamentos chamados sanguíneos e fleumáticos, ok? Então os sanguíneos e os fleumáticos estão ali no temperamento, com o temperamento contido nos apetites concupiscíveis, tá certo? Enquanto que os apetites irascíveis contêm os temperamentos colérico e fleumático. Tudo bem? Então se divide mais ou menos desse modo. Só que aí veja bem, então tem algumas nuances que diferenciam um temperamento do outro. Se os dois, né, sanguíneo e fleumático, estão nos apetites concupiscíveis, o que é que difere um do outro, né? A diferença entre um e outro está no fato de que o concupiscível ele é muito forte no sanguíneo e o concupiscível ele é muito fraco no fleumático, tá certo? E o que corresponde ao colérico e ao melancólico também está relacionado a isso, né? A força do tipo afetivo. Então, o melancólico tem um irascível fraco e o colérico tem um irascível forte. Tudo bem? Então, isso significa dizer que todos aqueles afetos que correspondem ao irascível mais forte, as respostas afetivas de um temperamento irascível
tá certo? Muito mais impetuoso, digamos assim, está relacionado àqueles de tipo afetivo colérico, tudo bem? Aos de temperamento colérico. Ao mesmo tempo em que aqueles que, né, o apetite concupiscível fala muito alto são os considerados sanguíneos ali, né? Os que se enquadram no temperamento sanguíneo. Em tudo isso, o que é que eu quero dizer para vocês? Que é o seguinte, veja, para ficar mais fácil de compreender, tudo isso que eu estou dizendo é para ficar mais fácil de compreender os temperamentos, né? O que eles são? Eles são, tá certo? Tipos afetivos que correspondem aos nossos apetites concupiscível e irascível e que podem ser reconhecidos facilmente com base na força ou fraqueza desses afetos, tudo bem? No indivíduo que possui aquele temperamento, tal ou qual, né? Tudo bem? Beleza? É isso. Basicamente é isso aqui. Só que veja bem, por isso que a gente diz, né, que o sanguíneo ele é doido, agitado e etc, né? Pode ter uma tendência a gula ou a luxúria e tudo isso em decorrência do fato de que o concupiscível fala mais alto nele. E por isso que o fleumático é considerado mais paradão, adaptável e etc, como na imagem, né, da água ali, né? Você bota dentro de um copo, ela fica ali do jeito que for. Você mudar aquela quantidade de água para uma jarra, fica ali do jeito que tá, porque o fleumático não tem assim como que um estímulo muito forte, como tem o sanguíneo por ter o concupiscível forte, né? Então veja, nesse sentido, tá certo? A diferença entre um e outro, né, não está no afeto que corresponde ao temperamento, mas está na força com a qual o temperamento, né, os estímulos lhe atingem. Então, por exemplo, um sanguíneo ele vai ser de fato muito mais estimulado por exemplo, música, por exemplo, amizades, por relacionamento, enfim, por comida ou coisa do tipo, e o fleumático vai ser muito mais estimulado. Ele é estimulado por essas coisas, mas à medida em que ele não precisa fazer esforços, entende? Então, para o fleumático vale muito mais o dormir, deitar na cama lá, do que fazer qualquer tipo de esforço por qualquer pessoa, entende? O fleumático é o famoso antissocial, né, nesse sentido. É muito sociável, sem dúvida alguma, mas entre estar com os amigos e passar um tempo deitado, para ele é indiferente. Ele não vai, entende, relutar entre uma coisa e outra, não, de modo algum. Pois bem, então veja só, isso aí são os temperamentos e nós estamos falando de tipo afetivo. Então veja só, quando a gente fala sobre educação, sobre formação, né, dito isso, né, passado dessa primeira parte, quando a gente fala sobre educação, formação, sobre o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre direcionar o sujeito ao melhor que ele pode ser, tudo bem? Ao mais elevado, tá certo, grau de virtude e de vida espiritual, evidentemente, tá certo? Porque quando nós falamos sobre educação, nós falamos sobre o melhor que ele pode ser. Então o melhor que o ser humano pode ser é aquilo que tem relação, sem dúvida alguma, com a vida espiritual. Então a inteligência e a vontade, portanto, virtude, verdade, tá certo? E nesse sentido, por estar no espírito, né, a vida espiritual, o estar junto de Deus e etc, né? Porque a verdade, o bem, em última instância, está em Deus, né? Isso ninguém tem dúvida, tenho certeza. Pois bem, então, veja só, se o melhor que o ser humano pode chegar é isso aqui, tem relação com essas duas coisas, tá certo? Então, o processo formativo, a educação, ela precisa levar em consideração um caminho que leve até isso aí, que leve a verdade, que leve a virtude, que leve a Deus, né? Em última instância. Então a educação está procurando isso aqui, ok? Então veja só, o tipo afetivo, como nós vimos lá atrás, ele é basicamente, tá certo? O temperamento é basicamente, a partir dos afetos, aquelas respostas mais imediatas a determinados estímulos, ok? Então, nós temos uma tendência maior a responder a determinados estímulos em decorrência dos nossos temperamentos. Tudo bem? Aí eu pergunto para você, que raio que isso tem a ver com a educação e a formação? Ou qual nível de importância disso aqui para a educação? Veja, se a educação
diz respeito a colocar diante da verdade, da virtude, etc., ele tem um papel, sem dúvida alguma. Mas não é tão grande como a gente pensa, não. Tá certo? Porque como sendo uma resposta imediata aos estímulos com base no tipo afetivo, significa dizer que nós responderemos a determinados estímulos, independente da nossa reflexão, tá certo? De tal ou qual modo, em decorrência de termos tal ou qual temperamento. Tudo bem? Então veja só. Nesse sentido, o que eu quero dizer? Quero dizer que os temperamentos, eles têm uma importância para a formação no que diz respeito à sua própria formação, tá certo? Por que nós levamos em consideração o temperamento quando nós vamos formar alguém, educar alguém? Precisamos saber qual é o temperamento para mais perfeitamente formá-lo. Não para levar em consideração aquilo que o temperamento tem como nuances, etc e tal, né? No fim de contas, acaba levando. Mas por dois motivos muito específicos. Ou para abandonar aquelas más tendências que estão naquele temperamento, ou para reforçar as boas tendências. Por exemplo, você não vai deixar um fleumático lá, tá certo? Sem estimulá-lo, sem empurrá-lo, sem, tá certo, querer formar e fazer com que ele faça alguma coisa da vida dele, entende? Senão ele vai ficar lá jogado, deitado e, enfim, a vida passa e ele tá ali, né? Sonhando com qualquer coisa que seja, tá certo? Então, você não vai deixar um colérico à frente das pessoas sem, tá certo, dizer para ele como é que se formam pessoas. Porque caso contrário, ele vai liderar de um modo tirânico. Ele tem força para isso, entende? Você não vai deixar ali um melancólico preso na sua interioridade, porque ele vai muito, provavelmente, afundar-se numa depressão profunda por estar nele mesmo, contido nele mesmo, tá certo? A partir das experiências que ele tem e etc. Ele precisa ser colocado para fora, ele precisa ser, tá certo, estimulado para fora nesse sentido. O que eu quero dizer? É que conhecer os temperamentos é um meio mais eficaz de impor virtude naquele sujeito, tá certo, que está sendo formado e que, né, você é o formador nesse sentido, seu pai, sua mãe, etc, né, mas não possui assim um fator determinante para a educação, não. A gente não precisa dizer que um sanguíneo é um sanguíneo, tá certo, quando olha para um menino que é agitado, que é afeito às coisas externas, ao bem imediato, às brincadeiras e ao prazer e etc. Né? A gente não vai esperar bater o martelo e dizer, ele é sanguíneo para fazer uma intervenção e dizer, menino, fica quieto, senta aqui, tá certo? E vai fazer qualquer outra coisa, né? Vai ler, vai fazer um silêncio, vai ficar um pouco de tédio e etc, né? Entende? Então, a importância dos temperamentos não está neles mesmos, mas está no fato de que eles precisam ser vistos como, sob certo aspecto, um obstáculo e sob certo aspecto, como que um aliado, tá certo, no processo formativo. Porque o objetivo da formação mesmo não passa pelos temperamentos, tá certo? Não tem como o fim último, melhor dizendo, os temperamentos. Senão que a vida espiritual, senão que a verdade, senão que o bem e etc. E o temperamento de cada um vai funcionar como um auxílio para bem ou, tá certo, um obstáculo para o mal dessa formação. De qualquer forma, ao olhar para ele, sabendo os temperamentos, é desse modo como você deve olhar, tá certo? Então, o sanguíneo você vai olhar como sendo ali o menino que vai, tá certo, ter facilidade ali em muitos aspectos, tá certo? Com relação à memória, com relação a atividades ali físicas e etc. Um melancólico vai ter muita facilidade, sem dúvida alguma, para os estudos, para a vida espiritual, tá certo? Um colérico vai ter muita facilidade para liderança, para desenvolver projetos e etc. Um fleumático ali também vai ter muita facilidade para sentar, ler, estudar e etc. Porque ele vai se deter ali, né? Então, apresentar para um fleumático um porto seguro, sem dúvida alguma, é um meio muito eficaz de formá-lo, mas perfeitamente. Pois bem, tá certo? Dando ali algumas dicas nesse sentido, basta para dizer que os temperamentos, eles não são como que um fim em si, mas eles são úteis de algum modo. O ponto dos temperamentos é esse, é isso que eu queria que vocês ficassem. Os temperamentos são úteis, há uma utilidade em saber como é que eles funcionam. A utilidade em saber como é que os temperamentos funcionam está no fato de que a gente vai ou levar em consideração o bem que ele proporciona, ou abandonar, tentar de
chutar para longe todos os vícios que são, tá certo? Que componentes desse temperamento, tá certo? Então, com relação aos temperamentos, é isso, minha gente. Deus abençoe, muito obrigado. A gente se vê agora só na semana que vem, não é isso? Muito bem, um abraço, Deus abençoe e até. Tchau, tchau.